Olá, boa noite, pessoal. Boa noite para os colegas que entrou, doutor Luiz Zeto, que está aqui com a gente também. Só um minutinho que o doutor já vai entrar, pessoal. Obrigada por mais uma quarta-feira estarem aqui presente conosco. E hoje falar um pouquinho da experiência do doutor Luiz, né? Com os alinhadores selfie, ele vai falar para vocês, mostrar um pouquinho de caso tratado com o selfie, tá? Ele já está entrando aqui e a gente já vai começar, né? O tema hoje é compartilhando meus casos com alinhadores selfie. Falar hoje um pouquinho aí de selfie. Boa noite, doutor. E aí, Thalita, boa noite, tudo bem? Tudo bem, e você? Tudo bem, graças a Deus. Obrigada pela presença, viu? Você que já é parceiro aqui do nosso Web Hour, doutor Luiz Fernando. É uma honra estar aqui compartilhando um pouquinho, né? Parceiro aqui da Adtech, estava falando aqui comigo, né? Já tem mais de 90 casos, né? Isso. Tratado aí com selfie. E obrigada por aceitar o convite mais uma vez. Eu que agradeço a presença. Viu, Thalita, o convite. Bom, Imagina, sempre um prazer. tá bom. Posso compartilhar aqui? Com certeza, compartilhe um pouquinho aí da sua experiência com os alinhadores selfie. Pessoal, se quiserem deixando perguntas aqui no chat, eu vou fazendo para o doutor, tá ajudando ele aqui. Fiquem à vontade, a gente veio aqui mesmo para discutir os casos, tá? Bom, então, boa noite a todos. Gostaria de agradecer ao professor Maurício Casa, doutora Thalita, o convite para estar novamente com vocês aqui. Eu já tive a oportunidade de estar aqui outras vezes, né? Sim, Então, é um prazer muito grande poder estar falando com vocês. E como eu disse para a Thalita, a gente estava conversando, eu faço muito selfie. Eu praticamente só tenho feito selfie, sabe, nos últimos tempos aí. E então é um sistema que eu gosto bastante e principalmente pela liberdade que ele nos dá, né? Então eu vou sim, comentar com vocês como que eu uso o sistema selfie, né? E aí depois, se quiserem, fiz agora semana passada, uns 10 dias atrás aí, meu credenciamento da Angel. Então, é um novo momento, né? Então, migrar da Selfie para Angel vai mudar algumas coisas que eu considero importantes até então no sistema de alinhadores, tá? sim, Mas eu sinto também a necessidade da gente ter um sistema um pouco mais arrojado do que a selfie, sabe? Com alguns diferenciais que a selfie não tem. Então, acho que o próximo passo vai ser esse, entrar para o caminho da sim, Angel também, né? A sim, princípio, eu acho que assim, já andei pensando, como eu tenho costume com a selfie, eu vou fazer casos mais simples e casos intermediários, com a selfie. E casos mais complexos, aí eu sim eu vou começar com a Angel, sim. sabe? E aí, Tá? doutor, vamos explicar, né, o que você usa, né? Qual que é o plano que o doutor usa na selfie, né? Que dá essa Isso, liberdade, né? isso. Então, vamos dizer assim, o que mais me atraiu para trabalhar com o sistema selfie foi exatamente a possibilidade de nós fazermos o nosso planejamento, sabe? Sim, Então, eu bato nessa tecla desde o início, acho que é importante o ortodontista fazer o planejamento e tenho passado por isso agora. Chega um ponto, é porque eu dou curso de planejamento ortodôntico, né? Então, o que que eu faço? Eu faço o planejamento e aí manda esses arquivos STL para a Selfie e a Selfie me devolve os alinhadores. É o que eu tenho feito até então.
Estava falando para a Thalita, eu estou com mais de 90 casos aprovados pela Selfie. Então, é, tenho gostado muito desse sistema, sabe? E acho que quando você faz o seu estagiamento, você vai ficar ali uns 30 minutos, 40 minutos de frente para a maloclusão do seu paciente, fazendo aqueles movimentos ali. E é uma coisa que eu acho que nós não fazemos com nossos pacientes de aparelho fixo, por exemplo. Você não fica ali 30, 40, 50 minutos analisando aquela oclusão, que tipo de movimento que eu vou fazer, qual é o efeito colateral que eu vou ter ali, como que eu faço para inibir esse efeito colateral. Então, eu acho que o fato de você estar ali estagiando te traz muita informação a respeito daquela maloclusão que você vai tratar, sabe? Sim. Sem contar que você, com a sua experiência, tem condição de ah, permitir movimentos ali no seu estagiamento que talvez não seriam feitos por terceiros, sabe? Sim. Então, Ninguém assim, melhor sabe do seu paciente, né? porque eu acho que terceirizar uma movimentação dentária, uma previsão de movimentação dentária, vamos dizer assim, a grosso modo, eu diria que é meio que você terceirizar, pensando em aparelho fixo, a colagem dos brackets para o seu paciente, né? Você vai Uhum. ter um paciente, vai iniciar um caso, aí você falou, vai fazer essa colagem de brackets ali com o colega, depois você volta e nós vamos começar a passar os fios, sabe? Porque eu acho que tem Uhum. um segredo na colagem de brackets. Eu acho que Sim. o posicionamento correto dos brackets ali, você já está prevendo a finalização do caso. Então, você quer angular mais uma raiz, você quer extruir mais um dente em relação ao vizinho. Esses movimentos todos você faz na colagem. E com o Uhum. alinhamento, você tem essa liberdade de fazer esses movimentos diferenciados também quando você faz essa movimentação. E também tem Uhum. o outro lado, a dificuldade de você explicar isso para um técnico, sabe? É, Uhum. é, eu venho da ortodontia lingual, Thalita, então, Sim. assim, tem quase 20 anos que eu faço setups manuais para ortodontia lingual. Então, para eu migrar de um setup manual para um setup virtual, isso para mim foi assim, mamão com açúcar. Então, é uma coisa muito tranquila para mim e de tanto prever efeitos colaterais que eu não gostaria com a técnica lingual, né? Por exemplo, caso com extração, você já tem que fazer uma convergência radicular para poder mudar a angulação dos seus breques linguais ali, para que isso te facilite na finalização dos casos. Então, eu tenho já esse raciocínio meio que automático quando eu estou movimentando esses dentes, sabe? Então, Uhum. assim, por que que eu gosto de fazer estagiamento? Porque eu fui acostumado a fazer setup. Porque você sabe, né? Porque você É, aprendeu e é. E eu vou te dizer que esse curso que eu dou de estagiamento, eu sinto uma certa resistência quando eu vou convidar os colegas e tudo, mas eu sinto que assim é uma resistência por não querer enfrentar esse processo, sabe? sim. Então, assim, enfim, estava te falando que eu estou muito Aham. animado com a Angel. Apesar do sistema ser um sistema que não te permite fazer essa movimentação, você vai poder corrigir as Sim. movimentações previamente feitas, né? Então, isso é um paradigma que eu vou ter que quebrar, mas eu sinto que eu gostei muito da Angel, fiz o credenciamento, gostei, vou começar Legal. e vamos ver, se for bom mesmo, daqui a pouquinho eu já estou chegando nos 90 casos também, assim como eu estou na Selfie hoje, e pretendo Isso usar os aí. dois E sistemas, daqui a né? pouco vai fazer um web hour de Angel. É, vamos ver. Mas essa aqui é a ideia, e Então, esse caso é um caso que não, o foco aqui não é estagiamento de jeito nenhum, mas eu fiz com estagiamento e vou mostrar alguns detalhes aham. do que eu, Legal. por conta do planejamento que eu fiz para esse caso, tá? Tá. Só explicando então para o pessoal, né, o que o Dr. Luiz faz com a Selfie, ele faz em um software terceirizado, não é o software dentro da Selfie, ele faz o planejamento e envia Isso. para a gente os arquivos e a gente envia todos os alinhadores com a caixa, com a logo dele, tá? Vem como se ele tivesse, né,
feito tudo com a selfie mesmo, tá? Mas o planejamento foi ele quem fez e que enviou os arquivos, a gente fez a impressão dos alinhadores para ele. Exatamente. Essa é a grande magia da selfie, né? Você utiliza a empresa, ela faz de tudo. Você Você é escolhe o o que protagonista. exatamente. Você escolhe o que você quer que ela faça para você, Sim. tá? É isso aí. Isso. Então vamos Tá. lá. Bom, nossa paciente é uma paciente do sexo feminino, 26 anos de idade, quando iniciou o tratamento. Eu trouxe esse caso clínico, em cima dele nós vamos ter oportunidade de conversar algumas coisas, tá? E Tá. caso vocês queiram fazer perguntas, eu estou à disposição. É um caso Isso. relativamente simples, mas ele tem uma situação diferente nele que eu acho que é interessante, né? E eu vou explicar para vocês como que eu fiz para resolver essa situação. Bom, então tá aqui as fotos de rosto da paciente, né? Um perfilzinho dela mais reto, um equilíbrio vertical aqui da face. E nessa vista de sorriso, o que que eu já percebo aqui? Ela tem um apinhamento, né, dos dentes anteriores e superiores, mas ela tem também um corredor bucal, tá? Então, isso eu já vou guardando e vamos ver o que que ela tem de queixa do caso dela. Então, vejam, ó, nas fotos intrabucais, ela é uma paciente classe 1, ó, classe 1 super bem engrenadinha, né? O problema dela está onde? Apinhamento na região anterior, inferior, anterior, superior, tem o 12 conoide aqui, tá? Sim. E tem esse corredor bucal, tá? Paciente classe 1, com apinhamento anterior, superior, inferior e um conoide na região do 12. Está aqui a radiografia panorâmica, né? Mostrando o tamanho da raiz desse dente conoide, uma raiz muito semelhante à raiz do 22, tá? Então, é um caso relativamente simples. Uhum. Os dados cefalométricos aqui mostram um equilíbrio dessa face dela, sem nada aqui que a gente pudesse comentar, né? Então, vejam, olha a queixa dela. Corredor bucal, em primeiro lugar, né? E desalinhamento dos dentes anteriores. Ela queria corrigir essas duas situações. E aí, a pergunta que nós vamos fazer é, essa, esse corredor bucal, ele é fruto de uma atresia maxilar ou de uma inclinação dentária, né? Então, é um primeiro tópico que eu queria discutir com vocês aqui, e eu sou professor convidado da Kyung-hee University, lá da Coreia do Sul. Eu tenho muito contato com os coreanos, né? Através deles, eu trouxe aqui para o Brasil a filosofia biocreativa, que é uma filosofia de tratamento de pacientes adultos apoiados em ancoragem esquelética. Então, tenho muito contato com eles, leio muito as coisas dos coreanos e talvez em função disso eu uso para o diagnóstico da atresia transversal de maxila o índice da Yonsei, né? Yonsei University, que é o YTI, Yonsei Transverse Index. Tá. Basicamente, o que que ele faz? Você pede uma tomografia de face do paciente, maxila e mandíbula, aí você vai definir o centro de resistência dos primeiros molares, né? No arco superior e no arco inferior. E você vai ver que numa oclusão normal, a diferença que você vai encontrar entre o arco superior e o arco inferior ela é de menos 0,39 milímetros, com um desvio padrão, tá? Ou seja, elas são muito semelhantes. O que você encontrar de distância entre o centro de resistência de maxila e mandíbula, eles têm que ser muito semelhantes. Se houver uma diferença muito negativa, significa que você tem uma atresia da sua Ah, maxila, tá? Então, essa nossa paciente, ela tinha um resultado de menos 1,36, sendo que o normal é menos 0,39, tá? Então, certo. existe aqui um diagnóstico de atresia maxilar.
tinha inclinação dentária, mas tinha uma atresia da maxila também, tá? Isso é importante certo. dizer para você diferenciar quando que você vai trabalhar dentes e trabalhar expansão da maxila. Então, o planejamento para esse caso foi, na fase um, tentativa de disjunção com MARP, e eu chamo atenção para essa palavra que eu sempre coloco Entendi. aqui, que é uma tentativa. Essa paciente é uma paciente adulta, né? Vamos ver o estágio de ossificação da sutura palatina dela, mas a literatura não nos permite garantir que nós vamos conseguir abrir essa sutura. Sempre é uma tentativa. Às vezes, Uhum, prognóstico melhor, às vezes com um prognóstico um pouco mais difícil, tá? E depois que nós conseguirmos essa disjunção, se conseguirmos, aí nós vamos para a fase 2, que ela pediu para que a parte ortodôntica dele fosse feita com alinhadores. Então, como eu trabalho basicamente com alinhadores self, a fase 2 eu iria reavaliar o resultado da fase um e utilizar os alinhadores self, tá? Então, tá aqui a tomografia dela. Eu gosto de pedir essa tomografia em formato DICOM, que são os arquivos sim. abertos. Então, eu jogo no programa que eu tenho, né? E para poder ver essas fatias da tomografia. Então, por exemplo, numa maxila, você tem mais ou menos uns 400 cortes aí, 400 tomos, né? A radiologia, quando você pede dessa maneira aqui, ó, o radiologista escolhe qual corte ele vai te mandar e te envia. Um corte Uhum, axial, dois, né? Um corte sagital, e aí, a partir daqui, você define o estágio que essa paciente está. Essa aqui veio o arquivo aberto, mas eles fizeram também esse fechado aqui. Não há necessidade, isso aqui encarece para o paciente, mas só para dizer por que que não está no arquivo DAI, né? Eu uhum, mostrei esse aberto aqui e que me mostrou que ela está no estágio D de ossificação da sutura. Então, nós temos 5 estágios, né, de A a E, onde o A é o mais que está aberta essa sutura e o estágio E está completamente fechado. ossificada essa sutura. Então, o estágio D, você tem uma ossificação parcial, né? Mas você tem ainda vestígios da sutura palatina mediana. Então, o prognóstico do estágio D eu considero favorável, melhor do que o estágio E, né? Mas eu estou acostumado a trabalhar com estágio E. Eu uso muito expansão, né? MARP, o MARP MSE, o MARP C Expander, que é da filosofia biocreativa, vou mostrar daqui a pouco. Uso muito. Mas a maioria dos pacientes no estágio E uso a si mesmo e E na consegue. grande maioria a gente consegue abrir, tá? Então, por isso que eu digo que Uhum, o prognóstico é mais favorável. Então, esses são os dois tipos de MARP que eu uso. Esse da esquerda de vocês é o MARP MSE, que é o MARP tradicional, né? Aqui no Brasil, quem mais fabrica esse MARP é a PecLab, que é aqui de Belo Horizonte, né? Então, é esse que eu uso quando eu uso o MARP MSE. Esse outro MARP aqui é o MARP C Expander. Esse aqui é um dos aparelhos da filosofia biocreativa, tá? Então, quais são as diferenças dele? Ele não utiliza dentes como guia, como apoio para o aparelho, e você instala 3 mini implantes de cada lado da maxila, e a inserção desses mini implantes, ela é em diagonal, sabe? Ela vai muito próxima hum, na dissipação de forças do disjuntor. Então, se você pensar, o MARP convencional, você tem um parafuso vertical sim, e o disjuntor dissipa uma força perpendicular ao longo eixo desse parafuso. Então, interessante. existe uma chance de inclinar. Se você tiver uma resistência muito grande da sutura, estágio E, com paciente adulto, né? Muito adulto, 50 anos, essa força ela pode inclinar os seus mini implantes.
Se você tem a inclinação mais diagonal desse mini implante, são 3 de cada lado, são 6 mini implantes no total, a força, quando você começa a abrir esse disjuntor do C-expander, essa força ela vai muito próxima do longo eixo desse mini implante, tá? Sim, No sentido de empurrar o mini implante contra o osso, e não no muito bom. sentido de inclinar esse mini implante, tá? Isso aí nós já temos artigo publicado 2022 na Dental Press, tá? Quem tiver curiosidade, quem Nossa, não conhecer, tá lá o artigo já. muito interessante. Nós usamos também um guia, tem um guia próprio para o MAPS Expander também. Esse artigo, se não me engano, vai ser lançado agora esse semestre na Dental Press também. Já foi aprovado, ele está lá na fila Uhum, lá, tá? Mas já foi aprovado. É um guia, é um protocolo de segurança para você instalar os 6 mini implantes. Porque o que que acontece? Você tem aqui uma área próxima da região apical das raízes. Então, diferentemente do MAP MSE, que você está numa região parasutural ali, aqui você tem que tomar cuidado com o ápice das raízes dos dentes aqui, tá? Então, esse guia você faz exatamente com o STL dos mini implantes e a tomografia para você não correr nenhum risco na hora de instalar os seus parafusos. que Apesar legal. de que a técnica original, né, e os coreanos, eles não usam guia. Se você for ler os artigos do Sea Expander, até hoje não tem guia. Fomos nós aqui que criamos, desenvolvemos esse guia aí para poder Uhum, facilitar a instalação, tá? muito interessante. Só para comentar que eu utilizo esses dois tipos de MAP. Bom, mas essa paciente especificamente, né? Ela utilizou o MARP convencional, ela é uma paciente que não tinha nenhuma alteração periodontal, então foi utilizado o MARP convencional. E como é o estágio D, o protocolo de abertura foi de uma vez por dia, um quarto de volta por dia, tá? Que isso também é uma dúvida que se tem na literatura, quanto eu vou abrir o meu MARP, né? Uhum, Eu, particularmente, tenho como protocolo o estágio C, eu abro 2 quartos de volta por dia. O estágio D, eu abro uma vez por dia. E o estágio E, eu abro um quarto de volta, dia sim, dia não, e de vou sim, de não. acompanhando, tá? E Então faz vamos o lá. acompanhamento semanal. Semanal, semanal. Semanal. Exatamente. E no terceiro dia eu já ligo. Paciente de 50 anos de idade, 55 anos de idade, no terceiro dia eu ligo. Como é que tá para você abrir aí? Não, tá tranquilo, eu Uhum, rodo e tal. Pode ser que ele fale, olha, estou tendo que fazer muita força. Parece que até que vai dobrar o parafusinho aqui de tanta força que tenho que fazer para girar esse disjuntor. Aí eu vou diminuir essa abertura, tá? tá. Então, assim, é um protocolo inicial, mas eu vou acompanhando o paciente bem Sim, de pode ser modificado. exatamente, tá? Tá. Essa paciente nossa abriu a sutura já com 30 dias. Então, aqui estão imagens, aqui embaixo, ó, da sutura aberta. Vejam como é uma abertura, né, que se dá desde a espinha nasal anterior até a espinha nasal posterior. A região anterior, como abre bem aqui, ó, tá? Então, sucesso total na abertura dessa paciente, que estava no estágio D, uma paciente relativamente nova, né? Essa aqui está sem cobrir o rosto dela, eu peço para ninguém fotografar, tá? Mas olha o que ela falou para a gente nesse momento. Meu nome é Jéssica, eu tenho 26 anos. Eu fui diagnosticada pelo Dr. Eto com atresia maxilar. Eu instalei o MARP e 7 dias depois da instalação, abrindo uma vez por dia, eu senti um estalinho e, né, nos dentes da frente. E desde então, eu comecei a perceber, né, visualizar mesmo o espaçamento entre esses dentes. E hoje eu estou há 15 dias após essa instalação, continuando abrindo uma vez por dia. Então tá, abre a boca para mim, deixa eu mostrar o mapa. Levanta, abre grandão. Olha o mapa instalado. Desculpem o vídeo aí, viu, Tá gente? doendo alguma coisa? Imagina. Não, só nos primeiros dias um incômodo, mas agora já está bem tranquilo. Então, o que chama a atenção? O diastema que abre, né?
E o paciente adulto não gosta disso de jeito nenhum. Então, o que que você tem que fazer? Abrir o diastema, você vai lá e põe uma resina ali, ó, né? É, resina de ortodontista, né? Você deixa bem largo esses dentes aqui, é melhor do que o diastema, tá? Então, isso aqui foi feito, né? Você põe uma resina para camuflar esse diastema. Só que aqui eu já tinha a expansão que eu considerava satisfatória para poder ir para a segunda fase do tratamento dela, tá? Então, paramos de abrir o MARP, ela foi para o escaneamento e depois do escaneamento, esse escaneamento foi feito no meu próprio consultório, tá? Eu tenho scanner no consultório. Vou até falar, né? Nós estamos aqui na Adtech, eu uso o scanner da Panda. Adoro, adoro, acho um excelente custo-benefício, Sim. tá? E então acabei de escanear, já fui lá e já fiz a resina para ela. E aí conversamos sobre a segunda fase do tratamento dela. Agora, queria alinhadores, então nós vamos fazer os alinhadores superiores e inferiores, né? E o MARP vai ficar estabilizando ali. Quanto tempo esse MARP tem que ficar ali? Também os estudos ainda não são conclusivos, mas eu deixo por volta aí de 10 meses, 12 meses, tá? De 9 a 12 meses, vamos dizer assim, tá bom? Mas ele tem que ficar ali. Eu não vou ficar parado com o tratamento esperando essa ossificação para depois movimentar os dentes. Então, eu já movimento os dentes com o MARP estabilizando. Com o Mas aí, MARP. se for o MARP MSE, que é o caso dessa paciente, você tem que tirar as bandas e aquele braço ali. Deixa só o disjuntor. Vou mostrar aqui a foto, tá? Então, fizemos o escaneamento, fizemos o estagiamento. Aqui, ó, é essa situação. Tirei as bandas, cortei ali a extensão do MARP, fica só o miolo dele estabilizando, tá? Aqui tá com a resina já, né? E como o escaneamento foi feito antes da resina, vocês vão ver que vai ficar o diastema lá no alinhador, né? Então, o que que a gente faz? Enquanto esses alinhadores estão sendo confeccionados, você vai colocar uma contenção ali para não ter alteração, senão você vai perder o que você fez. Talvez esse seja um item importante desse caso clínico que eu estou mostrando hoje. Assim, você faz o movimento, como que você vai manter esse movimento até chegar aos alinhadores, tá? Então, eu usei uma contenção. E aqui, ó, está o estagiamento, tá? Então, vejam o diastema que foi aberto. Aí, esse estagiamento eu que fiz. Eu uso o programa Artform, mas você pode usar qualquer programa que você tiver mais Sim. intimidade, né? Isso não é problema para selfie. Depois que você estagiar os dentes, você vai enviar esses arquivos estagiados para a selfie e ela vai confeccionar os alinhadores. Então, aqui mostrando, ó, o estagiamento que eu fiz, eu procurei, né, equilibrar a inclinação dos dentes posteriores, fechar o diastema anterior e dissolver o apinhamento superior e inferior da paciente, tá? Vejam aí detalhes dos atátimos que eu coloquei. Uma vista do lado direito. Tá ali, ó, dissolvendo o apinhamento, melhorando o engrenamento aqui. Nós viemos de uma disjunção, então aquela Uhum. oclusão que ela tinha foi desfeita, tá? Sim. Então precisou dar uma intercuspidada aí. Isso, lado esquerdo. Opa, deixa eu voltar. Lado esquerdo. Fiz um pouquinho de distalização desse lado aqui. Agora veja o detalhe, ó, o MARP lá, né? O miolo, só o disjuntor, o diastema e o setup que eu fiz, ó. Fui fechando o diastema, distalizando. E aqui eu tinha que deixar o espaço para fazer uma resina no 12, ele é conoide, tá? Sim. E o arco inferior também dissolvendo o apinhamento que ela tinha na região anterior. Como nós abrimos o arco superior,
isso me permitiu também trabalhar a inclinação dos dentes posteriores e inferiores, tá? E com isso eu aumentei o perímetro do arco também. Esse foi um dos mecanismos que eu criei espaço aqui para dissolver esse apiamento sem precisar de fazer tanto stripping. Então tá aqui a paciente com os atáchimas colocados, né? Fomos fazendo aqui desgastes daquela resina que eu tinha colocado, eu fui fazendo desgaste progressivo. E aqui tem um detalhe, né? Você vai colocar o alinhador superior e caso vai desgastar por dentro ali na interproximal dos dois centrais, caso você tenha problema, você pode, nos primeiros alinhadores, seccionar o lado direito do lado esquerdo, porque aí você coloca separado, enquanto esse espaço vai fechando fisiologicamente, tá? E Sim. logo depois, terceiro, quarto alinhador, você já vai conseguir entrar com ele em sua plenitude, tá bom? Tem uma Então, pergunta aqui, ó. Epitácio Rosa. Você utilizou alguma contenção até os alinhadores chegarem? sim, foi isso que eu falei. Eu moldei e coloquei Uhum, uma placa de acetato como contenção. sim, Foi isso que eu expliquei. Se você não fizer isso, enquanto está ele confeccionando o vai. alinhador, ele não vai encaixar depois. Então, é Sim, importante fazer isso. E aí é uma vantagem de você ter um scanner no seu consultório. Porque a paciente queria fechar o diastema dela. Eu precisava de escanear para fazer os alinhadores. Então, eu tendo o scanner no meu consultório, eu escaneei e na mesma sessão, depois do scanner, eu fui lá e fechei o diastema com resina. Tá? legal. Aqui evoluindo, vejam o espaço fechando, né? O apinhamento inferior sendo dissolvido aqui. Inclinação posterior, eu tinha aumentado o perímetro do arco. Aqui, ó, com 8 meses, eu removi o MARP, tá? Removi o MARP porque, teoricamente, o próprio alinhador aqui, ó, ele já vai me dar uma estabilização aqui, né? Tá? Uhum, Neste momento, 8 meses, tá? Então, removi, vejam que isso aqui 2 dias já está normal aqui essa mucosa do papo. catrisal. Aqui nós estamos agora com 12 meses de alinhadores, já bem adiantado o caso, né? Aqui uma sequência, ó. Desde o início, situação inicial, dia da instalação do MARP, o estagiamento com o diastema obtido, e aqui já com os alinhadores e fechando progressivamente o diastema, né, até chegar com 15 meses aqui, ó. Comparem 15 meses com o início lá. Olha o formato do arco, como é que Maxilar. melhorou, tá? E aqui já tem resina também. Desculpa, esqueci de comentar, ó. Tinha um conoide aqui Ah, nesse. tá. Então, nós abrimos o espaço, foi confeccionada a resina, tá? Então, aqui com 15 meses de alinhadores. E aqui eu fui finalizando, porque tinha um pouquinho de giro ainda aqui, principalmente no arco inferior, e aqui foi o final, ó. Foram 20 meses de tratamento. Vejam aqui, né, a situação final do caso, linha média, trespasse vertical, engrenamento de molares, pré-molares, caninos dos dois lados, contenção no arco inferior, está usando a contenção removível no arco superior, eu uso uma contenção de acetato, e vejam aqui, ó, olha o sorriso dela, olha aquele corredor bucal que ela tinha no início, Corredor. que era a queixa principal dela, né? E em segundo lugar, o apinhamento que tinha no superior e inferior, tudo resolvido, tá? Uma radiografia final, tele final. Tava Doutora equilibrado. Maria Ângela está pedindo para soletrar o nome do programa que usa para fazer o estagiamento. Eu vou escrever aqui, tá, doutora? Eu vou escrever aqui para eles. É o Artform, né, doutor? Artiforme. Vou escrever. Vou até aproveitar e fazer uma propaganda. Pode, Thalita? Claro. É porque eu sei que é difícil para os colegas, né, principalmente para os mais velhos, iniciarem nesse processo de estagiamento. Então, eu acho importante, se você quer aprender a fazer um estagiamento, mesmo que você não vá utilizá-lo, eu acho importante você entender
como que se faz um estagiamento para você cobrar de quem está fazendo isso para você depois, tá? Então, eu tenho um curso desse aqui em Belo Horizonte, um dia inteirinho, você de frente para o seu computador, estagiando. E ali eu mostro como que funciona o passo a passo desse programa, tá? E acho que isso é uma ferramenta boa para quem está iniciando no mundo dos alinhadores e pretende aprender estagiamento. Não precisa de fazer, você precisa de entender como que esse movimento ocorre, tá? Então, voltando aqui, a teleradiografia final era uma paciente equilibrada, continuou equilibrada, Uhum, né? Não teve alterações verticais ou sagitais. uhum. Superposição, 20 meses de tratamento, muito pouca coisa também, tá? Quase que nada aqui de alteração. A alteração foi maior no sentido transversal. Transversal. Eu não precisei de projetar dentes, porque o que faltou de espaço ali, eu fui com stripping para resolver. Então, aqui a gente pode ver o antes e o depois. Vejam que era muito bem intercuspidado. Nós terminamos com essa intercuspidação. Talvez o que tenha mudado aqui, ó, é a inclinação, né? Inclinação lingual dos dentes posteriores. Uhum. Vejam aqui, o trespasse vertical foi melhorado também. A linha média tinha um pequeno desvio aqui no início, foi corrigida, né? Mas eu achei assim, a gente agora consegue enxergar melhor esses incisivos inferiores aqui, né? E um caso assim, é, rápido, né? Eu considero um caso rápido. 20 Sim. meses, você usou um disjuntor aqui, paciente adulto. Então vejam aqui, né? Agora o arco superior e inferior, olha o formato do arco, antes e depois, arco inferior, o antes e depois, tá? E comparem aqui o sorriso dela antes e depois. Vejam o corredor bucal, antes e depois, né? Ela ficou muito satisfeita com essa correção aí, que foi a queixa principal, e a outra queixa dela, que era o apinhamento, também foi Também resolvido, resolvido. como vocês viram. Aqui mostrando, né, que houve, ó, uma separação aqui. Olha a convergência das raízes aqui, ó, isso foi feito no setup, tá? No setup eu consegui divergir um pouquinho as raízes dos dois centrais aqui. A tele antes e depois, pouquíssima alteração. Vejam a linha estética aqui, né? Muito equilibrada a paciente. Uhum. E aí, eu pedi para ela fazer um vídeo porque eu queria saber o que que ela mais gostou, se foi a questão do corredor bucal, se foi a questão do Da apiamento. linha. Uhum. Para minha surpresa, não foi nenhum desses dois, assim, o que ela considerou mais satisfatório do tratamento. Vamos ouvir o que que ela falou aqui. Meu nome é Jéssica, eu tenho 28 anos, eu tinha uma atresia no céu da boca e iniciei o tratamento com o Dr. Hélio para correção, principalmente de um corredor escuro, que me incomodava muito, né, na lateral. Eu usei o MARP para expandir o céu da boca e, posteriormente, os alinhadores, né, para correção dos dentes. Eu fiquei muito satisfeita com o tratamento na questão estética, que inicialmente era o que mais me incomodava, mas também tive uma melhora muito grande na minha respiração. Eu respirava principalmente pela boca, e além do tratamento estético, eu já tinha um problema de desvio do septo que eu não corrigi, eu ainda tenho esse desvio, mas somente com o tratamento com o MARP, a minha respiração nasal melhorou muito. Então, assim, Que legal. eu fiquei surpreso com isso, porque eu esperava dela falar só do corredor bucal e só do apinhamento Do anterior. apiamento. Ela falou do padrão respiratório, né? Que aí a gente entra numa outra situação de como esses disjuntores em pacientes adultos, eles favorecem o padrão respiratório desses pacientes, né? Até porque isso não foi queixa dela, ela não me falou isso aí e só comentou agora no final do tratamento. Depois. Fica mais uma dica aí, né? Da, da, da questão dessa disjunção prévia ao uso de alinhadores.
Então, Sim. assim, eu trabalho muito com ancoragem esquelética, é, e naturalmente agora, né, trabalhando muito com alinhadores, eu tendo a unir essas duas coisas. Então, o que eu procurei mostrar aqui foi, na questão transversal, que essa estabilidade é muito importante quando você remove o MARP, principalmente o MARP MSE, que tem aquelas bandas ali, e aí você tem que estabilizar para fazer os seus alinhadores, tá? Então, eu achei que isso foi a parte interessante aí, acho que pode ah, ter sido uma informação boa para as pessoas, né? Uma vez que eu não Sim. vejo esses casos de MARP em paciente adulto seguidos de alinhamento com os alinhadores, tá? E Mas, eu, mesma coisa também, a gente faz correção. Só um momentinho. Eu uso uma mini placa para distalizar molares. É uma mini placa que não tem cisão, ela é presa no palato só com mini implantes, então é muito simples de instalar e muito eficiente, distaliza muito primeiros molares superiores, primeiros e segundos molares superiores. E faço isso também. Coloco esse molar lá em classe 1 e depois ponho os alinhadores. Então, eu corrijo o problema maior do paciente primeiro com a ancoragem esquelética e depois eu entro com os alinhadores numa parte, vamos dizer assim, com o problema mais sério já resolvido, tá? No sim. sentido transversal, no sentido vertical e no sentido sagital também. É isso, é assim que eu tenho é, é, conduzido meus casos aqui utilizando ancoragem esquelética e alinhadores, tá? E só uma dúvida clínica desse caso, doutor. Você fez a troca a cada quantos dias? 10 dias, 2 semanas? 15 dias. 15? 15 dias. Tá, Normalmente eu troco esses alinhadores de 15 em 15 dias, tá? tá, Normalmente, tá? perfeito. Então eu E aí tô, tô posto aí tô às ordens para responder as perguntas, tá bom? tem uma pergunta aqui já da doutora Elaine. Boa noite, doutor. Como é a sua comunicação com a selfie? Quando você quer alguma característica individualizada nos alinhadores, como elásticos, botões e ganchos, existe possibilidade de adaptar também a altura do recorte dos alinhadores? Sim, com certeza. Eu não sei se a colega conhece lá a plataforma da Selfie, mas a hora que você vai inserir os arquivos ali, tem um espaço ali para você conversar com eles. Sim. Então, ali eu peço tudo que eu quiser. Tudo, tudo, O tudo. campo orientação. Campo orientação, exatamente. Obrigado, Thalita. Então, na Isso. orientação ali, você passa todas as informações que você quer, tá? Não tive problema ainda com a selfie, desde que eu comecei, né? Eu já estou indo para mais de 90 casos aprovados lá. Não tive problema, não sei, né, se isso acontece com todo mundo, mas isso me faz continuar bem otimista com o pessoal que está por trás ali do sistema selfie, porque a coisa vai redondinho, tá? Tá rodando direitinho, sem problema nenhum. Só elogios para os alinhadores selfie. Obrigada. E ela está falando que ela também usa o YouPlan. Que bom, doutora. Isso. Isso aí. Esse sistema chama-se YouPlan. E a hora que você abre o programa da Selfie para fazer opção, né, de que tipo de tratamento você quer, quando você coloca o YouPlan, aí vem um aviso de todo tamanho. Nós só confeccionamos os alinhadores. Tipo assim, se você fizer errado, Sim, o problema é seu. porque tinha muita gente fazendo o pedido errado, aí a gente colocou para não Eu ter imagino. erro. Não, mas eu acho que isso é um alerta mesmo. Então, eu acho que se Sim. você quer fazer o seu planejamento, você tem que saber o que você está fazendo, né? Porque se Uhum. você fizer errado, a culpa não é da empresa, a culpa foi Sim, sua e não soube conduzir esse estagiamento da maneira adequada. exatamente. Tem o Né? comentário da doutora Priscila também, caso sensacional, parabéns. Do Francisco, obrigado, professor. Só elogio aqui. Deixa Francisco, eu ele é ver. do Peru. Francisco é do nosso grupo de estudos de Que alinhadores, legal. está sempre presente. Muito obrigado, viu, Francisco? Vamos lá. Doutor, seria uma opção para um caso como este apresentado, doutor Rodrigo Guerreiro, usar junto, né, o MARP e alinhadores inferiores?
Você Acho que poderia. é. Eu entendi o que ele quis falar, porque aí você vai Uhum, adiantar. Mas, na verdade, você vai ter que intercuspidar depois o superior com o inferior, ou seja, o máximo que você vai conseguir aí é terminar o arco inferior antes do superior, né? E outra coisa também, você não vai diminuir o tempo de tratamento, mudando isso que você tá dizendo aí, e uma outra coisa é que, assim, vocês vejam que foi um intervalo muito curto, foram 30 e poucos dias, eu já tinha uhum. conseguido a minha abertura, né? E já fiz o escaneamento e já pedi o alinhador superior e inferior ao mesmo tempo. Então, assim, eu não acho que eu marque essa abertura dele, são 30 dias em média, né? Tá? Então, eu acho que não É pouca justifica coisa, né? coisa demais pra você fazer separado o arco superior do inferior. Uhum. Até chegar aos alinhadores, né? Também pensar nisso, a É, entrega é pouco tá tempo. parado esperando os alinhadores chegarem também, É, né? Aí vai sim. igualar. E outra coisa, como você vai trabalhar torque posterior, né? É bom que isso seja feito sincronizado, o superior com o inferior, tá? Uhum, sim. Doutor Pedro Paulo também elogiando aqui, parabéns, muito bom. Esse aí é o meu mestre da Angel. Aprendi Angel com ele, Pedro Paulo A gente está Dalla. aprendendo muito, Angel, com ele, né? Esse é fera. Esse é. A doutora Maria Ângela, muito bom. Feliz por saber que teve o efeito na respiração, né? Muito importante. A gente fica muito feliz, né? Quando a gente consegue melhorar isso também nos nossos pacientes. Foi bem Esse- legal. Esses dias me chamaram para falar de MARP, mas queriam uma relação direta do MARP com padrão respiratório. E eu apresentei esse caso aqui, né? E foi bom porque foi com alinhador, então o pessoal, todo mundo gostou também, porque é uma coisa diferente, né? Você usar um MARP e depois usar um alinhador e você ter esse resultado no padrão respiratório. Isso é muito Uhum, legal, né? sim. Doutora Marina também elogiando, parabéns, lindo caso. E temos mais uma pergunta do doutor Rodrigo Guerreiro sobre o Panda. Em relação ao Panda, né? Quanto tempo você toma para escanear uma arcada completa? Olha, eu devo gastar, eu devo ter 2 anos que eu tenho Panda, sabe? Vai para 2 anos. E aí é até interessante porque nos meus cursos eu sempre falava que, na minha opinião, não compensava ter o colega ter um Um scanner no seu scanner. consultório, que o custo não compensava, né? Depois que eu comprei o meu, eu mudei a minha opinião. Eu acho que você ganha. E esse caso aqui ilustra muito bem a vantagem de você De ter ter. um scanner no seu consultório. Porque a paciente acabou de usar o MAP, abriu o diastema, a queixa dela, ela foi no meu consultório para eu fazer as resinas estéticas ali, só que eu já queria escanear para fazer os alinhadores, porque eu sabia que ia demorar, né, para voltar. Demorar, que eu digo assim, né, uns 20 dias aí para receber esses alinhadores. Então, eu já fiz as duas coisas ao mesmo tempo. Se eu não tivesse o scanner no meu consultório, eu teria que fazer as resinas. Não, eu teria que pedir o escaneamento, só que para pedir o escaneamento eu não poderia ter as bandas. Olha como é que complica isso, né? Aí, para eu recortar, deixar só o miolinho e encaminhá-la para a radiologia, eu não sei que dia que ela ia fazer esse escaneamento. E aí eu poderia Sim. ter, entre o escaneamento e ela voltar, para eu moldar, para colocar essa contenção, já uma diferença, tá? Mas voltando à sua pergunta, eu imagino que eu devo gastar aí hoje por arco, uns 10 minutos, de 5 a 10 minutos. 5 a 10 minutos, tá? E uma coisa que tem acontecido comigo é você precisa de secar os dentes antes de escanear, sabe? Sim. Você não seca os dentes, aquela umidade ali dificulta a leitura do scanner. Então, Uhum. com gás do meu lado ali, o tempo todo eu vou secando a coroa dos dentes ali para poder facilitar o escaneamento, tá? Mas a ponta distal, a ponta mesial, elas facilitam muito ali atrás do segundo molar, tem Sim. paciente que tem terceiro molar, você tem um acesso bom ali, sabe? Então, assim,
Pode não ser o melhor scanner que nós temos, mas o custo-benefício eu acho que é o melhor, Dele. tá? Sim, muito bom. Bom, doutora Rita também aqui elogiando, parabéns. Minha Foi um ex-sócia de São caso. Paulo. E alinhadores lá, ortodontia lingual e alinhadores. Rita Barbosa. Legal. Obrigado, Rita, pela presença. Bom, pessoal, se tiver mais alguma pergunta, a gente está aqui à disposição. Doutor, muito obrigado, né, por essa aula. Muito obrigado pela sempre estar com essa disponibilidade para falar aqui com a gente um pouquinho. É uma horinha que passa tão rápido, né, que a gente aprende tanto. Essa troca de casos eu acho muito legal, muito importante. Esse ano a gente está focado, eu e o Dr. Maurício estamos focados em colocar casa, porque eu acho que é muito importante essa troca, a experiência, falar, né, do que aconteceu, de erros que a gente tem, eu acho muito importante isso. Muito obrigada mais uma vez, viu? Espero que tenha sido útil aí, tá? Para Com você. certeza. E foi um prazer e estou às ordens. Precisando é só avisar. Isso aí. Já já vai vir falar um pouquinho da sua experiência com o Angel. Quem sabe? Estou animado. Isso aí. Muito obrigada, gente. Boa Obrigada pela noite, gente. companhia nessa noite, Até viu? Foi um logo. prazer. Tchau, tchau. Boa noite. Tchau. Tchau, tchau.